Olá, tudo bem? Depois de uma semana tão agitada, eu espero que sim. Teve demissão de ministro da Saúde, estados reforçando e prorrogando medidas de quarentena diante de taxas de ocupação preocupantes em hospitais em várias cidades do país. E teve ainda a morte de dois grandes nomes da literatura brasileira e muito mais. O Brasil em uma semana está no ar, só esperando sua curtida, seu comentário e também a sua inscrição aqui no meu canal. Vamos lá? A segunda-feira terminou com 23.430 casos confirmados de Covid-19, 1.328 mortes pela doença aqui no Brasil. E segundo um levantamento feito pelo jornal Globo, 25% dessas mortes foram de pessoas que não faziam parte de nenhum dos grupos de risco. E por conta desse avanço da doença por vários estados aqui do país, no Rio de Janeiro, por exemplo, o governador Wilson Witzel estendeu a quarentena até o dia 30 de abril. Em Mato Grosso, um decreto obriga, a partir de segunda-feira, desde segunda-feira, que toda a população utilize máscaras para andar nas ruas, para frequentar locais públicos, e a partir da semana que vem, quem desrespeita essa regra vai ter que pagar multa. Lá em Santa Catarina, o governador liberou a reabertura de boa parte do comércio, mas não, essa regra não vale para a capital Florianópolis, que continua com o comércio fechado. E em Minas Gerais, o Ministério Público questionou a liberação de parte dos servidores da Secretaria de Educação para voltarem ao trabalho. Na coletiva de segunda-feira, o Ministério da Saúde alertou para 12 capitais brasileiras que seguem em situação de emergência por estarem com o número de casos do novo coronavírus bem acima da média nacional. E as pesquisas continuam para encontrar tratamentos eficazes contra a Covid-19. No início da semana, uma aliança de centros médicos foi anunciada, aliança coordenada pelo Hospital Alemão Oswaldo Cruz, para fazer testes em 1.300 pacientes, testes com hidroxicloroquina, sendo que esses pacientes têm quadros leves de Covid-19 e também fazem parte de algum grupo de risco. Lá em Brasília, a Câmara dos Deputados aprovou o Plano Emergencial de Socorro Financeiro a estados e municípios. Entre as medidas propostas nesse plano, um plano bastante polêmico, está a complementação feita pelo governo federal de arrecadação de ICMS e de ISS, arrecadação esta bastante deficiente nessa época de crise, com estagnação no comércio, enfim, estagnação na economia. O projeto ainda vai precisar ser analisado pelo Senado, tá bom? Na área econômica, as notícias que abriram a semana também não foram muito positivas. O Fundo Monetário Internacional anunciou que o PIB brasileiro deve recuar 5,3% diante dessa crise. Uma estimativa não muito diferente da Instituição Fiscal Independente do Senado disse que essa queda no PIB, esse recuo, pode ser de 5,2%. E na semana passada, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, tinha dito que estava esperando aí um recuo de 4% no PIB, ou seja, até o próprio governo está ciente do estrago que essa crise pode fazer, como já está fazendo na economia. No mercado financeiro, o Ibovespa, que é o principal índice de desempenho da Bolsa de Valores, começou a semana em alta de 1,49%. O dólar iniciou as operações na segunda-feira cotado a R$ 5,11 e fechou o dia a R$ 5,18, acumulando uma alta de 1,86%. Na terça-feira, os governadores do Rio de Janeiro e do Pará anunciaram em redes sociais que estão com a Covid-19. E como uma das medidas de enfrentamento ao vírus, na terça, outros grupos de beneficiários daquele auxílio emergencial de R$ 600 recebeu o benefício. E entre eles, mulheres chefes de família que estão recebendo o dobro do previsto para a maioria das categorias assistidas por esse programa. E contrário ao projeto de ajuda financeira a estados e municípios que já foi aprovado na Câmara de Deputados, o Ministério da Economia anunciou um outro plano de ajuda financeira que totaliza aí 70 bilhões de reais para os entes federativos. Segundo o governo, essas medidas seriam implementadas por meio de uma medida provisória.
Mais duas notícias importantes que foram destaque na terça. O diretor de proteção ambiental do IBAMA foi exonerado no meio de uma mega operação em terras indígenas no Pará, uma exoneração feita pelo Ministério do Meio Ambiente, e operação esta que fiscaliza atividades ilegais de garimpeiros, madeireiros e também um avanço do coronavírus. E aos 76 anos, o ex-médico Roger Abdelmaci, que estava preso em Tremembé, no interior de São Paulo, foi transferido para o regime domiciliar por causa da pandemia. Lembrando que esse médico, ex-médico, aliás, o Roger, foi condenado a mais de 270 anos de prisão por ter estuprado dezenas de pacientes. Um levantamento feito pela reportagem da CBN em Belo Horizonte apontou que em mais de 60% das cidades mineiras não tem um aparelho respirador. De 40% que possuem, 237 cidades têm apenas um desses equipamentos. No Rio Grande do Sul, o governador manteve o comércio fechado. Lá na região metropolitana de Porto Alegre, também em Porto Alegre e em Caxias do Sul, depois que saíram resultados preliminares de uma pesquisa da Universidade Federal de Pelotas. Essa pesquisa apontou uma subnotificação de casos do novo coronavírus no estado. Em coletiva de imprensa, o Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou a possibilidade de pesquisas mostrarem um medicamento eficaz no combate ao novo coronavírus. Esse medicamento já passou por análises in vitro, mas agora, numa segunda fase, vai ser testado em pessoas. E esse nome desse medicamento não foi divulgado ainda, justamente para que não haja uma corrida às farmácias em busca dessa substância, já que as pesquisas ainda não foram conclusivas. E no mesmo dia, o então ministro ainda não tinha sido demitido, Luiz Henrique Mandetta, disse que o ministro da Ciência e Tecnologia estava realizando pesquisas com um vermífugo. A gente não sabe se esse vermífugo se trata desse mesmo medicamento que foi citado pelo ministro na coletiva de terça-feira. Em reunião que se estendeu até a madrugada, a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória do contrato verde-amarelo. O que essa MP traz? Ela prevê redução de encargos trabalhistas e previdenciários para estimular empresários a contratarem jovens entre 18 e 29 anos e também pessoas com 55 anos ou mais que estejam há pelo menos um ano sem trabalhar. E na primeira reunião virtual da história do Supremo Tribunal Federal, os ministros analisaram a medida provisória que centraliza nas mãos do presidente as políticas de isolamento social em tempos de pandemia. Os ministros decidiram pela autonomia de estados e municípios na efetivação de medidas de isolamento social. E como já era esperado, gente, desde a semana anterior, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi demitido do cargo e quem assumiu no lugar dele foi o oncologista Nelson Teich. Ele disse em suas primeiras declarações, durante o pronunciamento, inclusive, de que ele assumiria o cargo, de que não há que se separar saúde e economia no combate aos impactos da Covid-19 e defendeu o levantamento de informações para políticas de isolamento social mais eficazes. E ainda na quinta-feira foi a vez de beneficiários do Bolsa Família e também de algumas pessoas, alguns informais que tinham se inscrito no site e também no aplicativo do programa receberem a primeira parcela de R$ 600 do auxílio emergencial. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares aprovaram uma ampliação das categorias que terão direito a receber o benefício emergencial de R$ 600. Essa proposta já foi aprovada no Senado, mas como os deputados acrescentaram algumas mudanças a esse projeto, ele mais uma vez vai ter que ser analisado pelos senadores. E ainda na quinta foi iniciada mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Essa fase vai terminar no dia 8 de maio. No
início da tarde, gente, já eram contabilizados 33.682 casos confirmados do novo coronavírus, com um registro de 2.141 mortes. Isso significa mais de 10.000 casos confirmados a mais e mais de 800 mortes a mais do que os dados que foram mostrados no boletim no início da semana. Em São Paulo, a quarentena foi prorrogada para o dia 10 de maio e em Belo Horizonte e também em Santa Luzia, que fica ali na região metropolitana de BH, o uso de máscaras pela população passou a ser obrigatório. As infecções por coronavírus em todo o mundo já ultrapassam 2 milhões, com mais de 140 mil mortes e mais de 540 mil pessoas recuperadas. E no início da tarde de sexta-feira também, os senadores aprovaram em segundo turno a PEC do orçamento de guerra. Essa proposta de emenda à Constituição cria um orçamento paralelo para gastos públicos relacionados ao enfrentamento da Covid-19. Como os senadores apontaram algumas mudanças nessa proposta, a PEC vai ter que ser votada mais uma vez, vai ter que ser analisada novamente pelos deputados. E nessa semana, a literatura brasileira perdeu 2 grandes nomes. O escritor e roteirista Rubem Fonseca, que morreu aos 94 anos no Rio de Janeiro, e o escritor carioca Garcia Rosa, que também faleceu no Rio de Janeiro aos 84 anos. E para encerrar o resumo de hoje com um ar um pouquinho mais otimista diante das tristes notícias que a gente tem acompanhado ao longo da semana, eu separei alguns fatos melhores, mais alegres para a gente concluir o trabalho de hoje. Para a gente respirar um pouquinho mais aliviados e um pouquinho menos pesados, essas notícias que eu trouxe hoje aqui para você. E é isso, gente. Não esqueça de curtir esse vídeo, de comentar, de compartilhar. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal, tá bom? Um beijo e até lá.